Importantes cientistas americanos, especialistas no campo do estudo de design inteligente, área científica que contém como objeto de estudos o conceito de que há um princípio criador e um ser inteligente por trás do advento da criação, revelaram algo impressionante. Existe, a partir desses cientistas, uma relação entre o nucleotídeo de uma célula, conhecido como DNA, o código genético, e o nome de Deus, o nome do Criador, na língua hebraica, o idioma falado pelo povo judeu, e que, segundo a própria tradição judaica, é a língua sagrada da criação. Essas estruturas não foram criadas de forma aleatória. Ela foi desenvolvida justamente a partir de uma ordem que segue o seguinte esquema. Existem na formação dessa dupla hélice, essa espécie de escada que contém a estrutura básica do DNA, uma sequência de 10 unidades de informação genética seguida de uma ponte. Depois, mais 5 unidades de informação genética seguida de mais uma ponte. A partir daí, então a gente tem mais 6 unidades de informação genética, seguida de mais uma ponte e finalizando com mais uma cadeia, com mais 5 unidades de informação genética e mais uma ponte. O interessante é que essa sequência foi substituída por letras hebraicas e o resultado foi justamente o nome mais importante das escrituras hebraicas, que corresponde exatamente a esses mesmos valores numéricos. O Yud corresponde a 10, o Re corresponde a 5, o Vav corresponde ao valor numérico 6 e, novamente, o Re final corresponde ao valor numérico 5. Encontrando-se, então, uma espécie de assinatura divina no advento da criação. Um dos maiores sábios da Kabbalah de todos os tempos, o Rabi Yitzhak Luria, que viveu no século XVI, na cidade de Safed, em Israel, conhecido também pelo apelido de Arizal, que significa o divino Rabi Yitzhak Luria de memória abençoada em hebraico, Eloki Rabi Yitzhak Luria Zichrono Levracha, ele disse que o termo na qual a gente menciona na Torá, sois filhos de Adonai, é um código que descreve, na realidade, que todas as almas e toda a criação surgiu, ou seja, emerge desse sagrado nome, o tetagrama. Porque em hebraico, como a gente não pronuncia o nome sagrado, o tetagrama, a gente o substitui pelo termo Adonai. Isso significa que todas as almas surgiram, todas as almas saíram dessas dimensões. E por isso, então, a gente encontra esse código também dentro do nosso DNA. Além do DNA, temos também o RNA, ou o RNA mensageiro, que na realidade é uma estrutura similar à do DNA, porém com algumas diferenças. O RNA mensageiro, ele existe para resolver um problema muito complexo do DNA, que é uma espécie do rompimento da dupla hélice do DNA, levando toda a informação genética do DNA para dentro do ribossomo. Tá? O que é o ribossomo? O ribossomo, na realidade, é uma parte dentro do próprio RNA, do DNA, que acaba realizando o que a gente chama de a construção das proteínas, que surge a partir, tá, de um determinado momento na qual é formado o que se é chamado de trinca, ou seja, uma sequência de 3 blocos formados por uma cadeia de aminoácidos que compõem isso que a gente chama de o código genético. O interessante é que a Kabbalah também diz 2 coisas extremamente importantes em relação a isso ou a algo similar a isso. A Kabbalah diz o seguinte, que o sistema da árvore da vida foi criado através de 3 colunas. A coluna da direita, que é ligada à compaixão, a coluna da esquerda, que é ligada ao julgamento, e a coluna do meio, que é o equilíbrio. Além disso, o Sefer Yetzirah, o livro da formação, diz algo muito específico a respeito dessas 3 partes ou dessas 3 colunas de sustentação.
que podem também ser entendidas através das 3 letras mães, que se encontram no cruzamento entre os 3 pontos de todas as 10 dimensões da árvore da vida. Quando a gente estuda as 22 linhas da árvore da vida, ou seja, os 22 caminhos que conectam cada uma das 10 dimensões, a gente encontra especificamente 3 pontos de energia extra que existem dentro desses 22 caminhos, que são conhecidos como as 3 letras mães: a letra Shin, a letra Aleph e a letra Mem. E aí então a gente tem, na realidade, uma conexão com os elementos fogo, ar e água, que são, segundo a Kabbalah, os elementos primordiais da criação, que aparentemente se parecem muito com a relação das 3 trincas que formam, originalmente falando, toda essa estrutura de proteína, esses blocos estruturais que tornam eu, você, um cachorro, um pássaro, uma planta, algo vivo.